Tive dois sonhos tristes, mas bonitos esses dias. O primeiro com Cotinha, um papagaio que possuímos e que viveu na goiabeira que havia na casa da minha infância. O segundo apenas com essa árvore. Em seguida quis escrever algo, e o fiz. Depois, sem que eu pensasse muito, as folhas da goiabeira e as penas da Cotinha encontraram essa força para se animar além do texto. Chamo esse pequeno filme, portanto, de literatura animada. Durante quase todos os meus 21 anos vividos em Nova América, tivemos um papagaio que vivia no pé de goiaba do nosso quintal. Diziam que ele tinha mesmo a minha idade, e desde que me entendo por gente, lembro-me dele. Para mim, era como uma outra criança naquele mundo sisudo de adultos que era a minha casa. Sua história conosco começou quando ele nem tinha viçosas penas verdes. Há um ninho, com 4 filhotes esfomeados, instalado no caule oco de alguma palmeira no cerrado. Mamãe papagaio sai afoita a buscar larvas de insetos para oferecer proteína à prole. Volta entusiasmada, mas já não há filhotes. Alguém levou. São ofertados ao meu avô e a outros 2 irmãos seus. É assim que imagino essa história, para afugentar teorias mais feias. O exemplar que foi parar lá em casa, portanto, pertencia, como costumamos dizer dos animais, como se fossem tamboretes ou sandálias, ao avô. Depois, quando eu já tinha idade para ser capaz de perceber alguma coisa, notaria com interesse que essa criança que o papagaio significava para mim também refletia seu lar e seu dono. Acho que intuí isso aos 8 anos, após meus encontros com um casal de papagaios, irmão do que morava conosco. Os 2 viviam no campo com a irmã do meu avô. Deviam ter outra dieta, diferente do mingau de fubá que a pobre ave sujeita ao avô era forçada a engolir todos os dias, juntamente com o dono, que cozeu religiosamente às 5:30 da manhã esse prato por décadas. Fosse pela dieta, pela quantidade maior de natureza de que dispunham, pela companhia que encontravam um no outro, pelos humanos que com eles dividiam o espaço, as 2 aves eram diferentes da nossa. O tom de verde era mais sujo, mais fechado. Seu corpo era mais roliço, o aspecto das penas mais macio. Porém, as diferenças que mais me interessavam eram as que transcendiam a aparência física. O casal do campo se locomovia e se mexia com mais calma e mais ternura. E o mais importante, nosso papagaio, diferente dos 2, mal permitia que se lhe acariciassem o topo da cabeça, como gostamos de fazer aos papagaios até que arrepiem as penas de deleite. A fim de podermos realizar esse gesto com nossa ave, tínhamos de perder alguns minutos antes hipnotizando-a com assovios cada vez mais sutis, baixos e longos, verdadeiros mantras que a desarmavam, possibilitando o gesto que funcionava como um prêmio a quem o efetivava. Tocar aquela cabecinha verde era vencer uma pequena fera. Mas os mantras só a hipnotizavam por curto tempo. E o que mais se passava era que durante esse suposto domínio da ferinha, o humano era pego de susto e surpresa por um bico ágil, como uma ratoeira que subitamente se desarmasse. As primeiras vezes que vi o casal de aves do campo ser acariciado, esperei pelo momento da ratoeira surpreendendo o rato. Depois deixei de esperar e entendi que os papagaios tinham psicologia e que o nosso não tinha ternura, mas medo e agressividade.
Essa noite sonhei com a goiabeira em que ele viveu até sumir um dia silencioso como a neblina. No sonho não vi minha casa nem a mim mesmo, só a árvore desabitada. Seu cume com algumas folhas começando a secar entre o laranja e o marrom, por sobre um triste céu leitoso e opaco. Nesse momento chorei de solidão e vazio. Um vento apitava na espessura do céu, e a tristeza desse vento parecia a única coisa viva nessa cena. Acordei desejando ter uma foto dessa goiabeira e de seu cume, e com uma má sensação nostálgica pela impossibilidade de obtê-la. Esse sonho é como a continuidade de um outro que sonhei há algumas semanas e que reproduz uma cena que sempre se passava numa dada época do ano com nosso papagaio. A goiabeira devia ter uns 6 metros de altura e perto dela tinha um tronco retorcido de mangueira com cerca de 1 metro de altura, que pela cor negra e pela ausência de vida na sua madeira, imagino que fora morta já desde antes do meu nascimento. As duas eram ligadas por uma ponte muito simples. Um caule fino de alguma árvore permitia ao papagaio vir da goiabeira ao tronco de mangueira, onde o esperavam o mesmo mingau de sempre e uma tigela com água. Por vezes, após comer, esquecia-se de subir na árvore e eu me sentia honrado que ele houvesse escolhido o nosso convívio. Em algumas dessas vezes, quando ele descansava sereno no tronco de mangueira, e antes que eu pudesse me dar conta de que um bando de maritacas surgiria no céu sobre o nosso quintal, ele decidia de súbito voltar à goiabeira, chamado pela natureza, seduzido pela mancha verde e sonora no céu, lembrado do que ele era, derramava sua água afoito, estendia suas asas artificialmente assimétricas já na subida da ponte, ágil e excitado, gritos agudos, correndo, vencendo, voraz, galho após galho, com pés e bico rumo à máxima altura que lhe fora autorizada, ao último, mais fino e arriscado dos galhos da goiabeira, desesperado e louco, e não excitado e feliz como eu dizia na época. Gritos mais altos e agudos, instalava-se bem aí, na pontinha desse galho que nem podia suportar o seu peso, e onde colava seus pés para poder esticar e lançar seu corpo o máximo que pudesse para cima. E quando os efervescentes gritos da liberdade e da loucura eram apenas o papagaio desesperava as asas numa crise, numa convulsão, numa dança louca e triste, numa coisa qualquer que não era e nem podia ser um voo.